conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, Meu Deus. e cada um conforme seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Meu Deus. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Mateus capítulo 7, versículo de número 13, que diz assim, e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Meu Deus. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quero repetir esses dois versículos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Irmãos, palavra essa de Deus muito forte ao nosso coração, ao nosso encontro. Aleluia. Deus falando conosco através do profeta Ezequiel. Aleluia. Dizendo que Deus não iria cobrar a maldade do pai sobre o filho, nem a maldade do filho sobre o pai. Mas aquele que pecasse individualmente contra Deus, esse havia de prestar contas com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitos que, ao cometer alguma coisa errada, colocam culpa em outro. Há muitos que, antes de cometer alguma coisa, se justifica acusando alguém. Ah, mas eu vou fazer, eu vou tomar alguma coisa de fulano de tal, porque o meu pai não me deu, porque a minha mãe não teve condição de me dar, porque os meus familiares não me deram atenção suficiente, então eu vou para a rua, eu vou para o mundo, eu vou seguir a minha vida e eu vou fazer aquilo que eu quero. Mas Deus usou o profeta Ezequiel para alertar o povo de Israel. Porque o povo estava cometendo os erros e colocando a culpa nos outros que estavam atrás dele. Aleluia! Cada um há de prestar conta daquilo que faz ou deixa de fazer diante de Deus. Aleluia. Não é como você e eu, ninguém jogar a responsabilidade sobre o outro, sendo que nós é que somos responsáveis, cada um das nossas atitudes e das nossas obras diante de Deus. O povo de Israel estava assim dessa forma, errantemente diante de Deus. Então o profeta Ezequiel diz: certamente a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus estava dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus estava dizendo: eu não tenho alegria na morte daquele que morre afastado da minha presença. Deus estava alertando e dizendo: eu não me alegro à casa de Israel. Eu não estou contente com vocês. Ainda que vocês transgridam, ainda que vocês em vossos corações, vocês se afastam da minha presença, mas eu não estou alegre com vocês. Porque Deus estava dizendo que Ele sabia qual seria o final daqueles que morreram sem a
salvação eterna. Deus estava querendo dizer, se vocês morrerem no pecado, se vocês morrerem na iniquidade, vocês vão ficar afastados de mim eternamente. E essa é a morte eterna. Existe, pelo menos eu conheço 3 tipos de morte. Existe a morte moral, a morte espiritual e a morte eterna. A morte moral é aquela que é provocada também através do pecado, porque o pecado ele traz a consequência. Logo, quando alguém peca, erra, transgride contra Deus ou contra alguém, ela fica envergonhado. A sua moral começa a descer, começa a se declinar. E o mundo espiritual também começa a acusar. A opressão começa a vir sobre a tua vida. Por quê? Porque o diabo, ele é acusador. A Bíblia diz que ele acusa-nos todos os dias diante de Deus. Mas graças a Deus que nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus! Então a Bíblia está dizendo, e ela está falando, que a alma que pecar, essa morrerá. Então a morte eterna, ela é a pior coisa que tem, irmão. Por quê? Porque aquele que morre sem Deus, sem o perdão de Deus, sem o arrependimento, a Bíblia nos diz que esse parte sem salvação. Parte sem o direito de estar na presença de Deus. Então Deus está dizendo que ele não está alegre, ele não está contente, ele não está feliz, Deus está triste. Por quê? Porque ele está vendo que o povo está indo, se degradando, o povo está se desviando, os seus caminhos estão torcendo, o seu coração não está diante de Deus com sinceridade, com a aprovação de Deus. E quando Deus começa, aleluia, a sondar o teu coração, a sondar o meu coração, a sondar a nossa vida, e ver que Ele não está aprovando, que Ele não está se agradando, Ele logo começa a falar contigo. Mas eu estava falando da morte. A morte moral é aquela que quando o homem erra, quando a mulher erra, quando falha, logo a sua moral desce. A morte espiritual, qual é a morte espiritual? É aquela morte que Adão logo sentiu logo depois do pecado. Adão tinha comunhão com Deus, tinha sintonia com Deus, conversava com Deus todos os dias. Deus falava com ele falava com Deus. Adão tinha resposta de Deus, mas agora Adão não conseguia mais entender mais a voz de Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus, perdeu, porque o pecado arrancou a comunhão dele com Deus. Ele ficou espiritualmente afastado. Por quê? Porque o pecado afasta, tira a tua espiritualidade da presença de Deus. Você deixa de ser uma pessoa espiritual, você perde o discernimento, você perde toda aquela comunhão, aquela sintonia. Aleluia! Por quê? Porque a morte entrou. Não deixe a morte entrar na tua vida. A morte provoca separação. Separa, afasta. E a morte pior é a morte eterna. Essa morte, quem morre nessa morte eterna, quando parte dessa vida para outra, não há mais solução, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Ou seja, ninguém vai morrer 2 vezes. Há alguém que pensa assim, há até uma crença que acha que após a morte, a crença da encarnação, da reencarnação, que vai voltar daqui tanto tempo, aleluia, que vai voltar daqui não sei quantos anos, e vai rever isso. Não, irmãos, é mentira. E Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Entre no caminho da vida. Entre pela porta estreita. Porque a porta, Jesus Cristo disse, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aleluia! A porta
e que Jesus te convida para você entrar por ela nessa noite. É uma porta até mesmo estreita. É uma porta que você vai ter que deixar o pecado, vai ter que deixar o mundo, vai ter que deixar a iniquidade, vai ter que deixar os prazeres, vai ter que deixar aquilo que agradavelmente aos teus olhos é bom. Aleluia! Mas é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. É a porta estreita, é o caminho apertado, é o caminho que aparentemente não tem conforto.